Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos de uma forma grandiosa. Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Se inscreve, deixa seu like, deixa também os seus comentários, ativa as notificações para que todos os vídeos que eu fizer aqui você esteja recebendo e passando a bênção a outras pessoas também, em nome de Jesus. Eu quero compartilhar com você, meu amigo e minha amiga, esta mensagem de fé que está escrita aqui no livro de João, capítulo 3. Eu já fiz outro vídeo como este, com essa mesma palavra, mas com a palavra de Deus, cada vez que nós a lemos, Deus nos dá uma inspiração. Então, eu quero compartilhar com você esta mesma mensagem, em nome do Senhor Jesus Cristo. E eu quero, meu amigo, que você entenda. Feche os seus olhos, por favor, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em o nome de Jesus, abre agora o entendimento dessas pessoas para que elas ouçam esta palavra e que essa palavra, meu Deus, seja plantada, meu Deus, e venha dar frutos para a honra e glória e louvor do teu reino, em nome de Jesus. Eu te agradeço desde já, em nome do Senhor Jesus Cristo. Muito bem, diz assim: o novo nascimento, Jesus com Nicodemos. Diz assim: e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Veja que Nicodemos não era qualquer homem. Nicodemos era um homem importante. Era um homem que todo o país onde ele morava o consideravam muito, porque ele era um homem que tinha conhecimento, que ensinava, que formava os sacerdotes, porque ele conhecia a palavra. Mas veja bem, e diz assim: este Nicodemos foi de noite encontrar-se com Jesus e disse-lhe, Rabi, que significa mestre, bem sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Olha só, o que foi que Nicodemos observou. O tempo todo ele observava Jesus, e ele percebeu que a sabedoria de Jesus sobrepujava a todos os sábios, e o que chamava a atenção dele é que Jesus nunca estudou. Então aquilo chamou a atenção de Nicodemos. Então ele foi de noite encontrar-se com Jesus e falou: mestre, eu sei que tu és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. E diz assim: Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Veja que Jesus falou para Nicodemos: olha, em verdade eu te digo, eu estou afirmando, eu te afirmo, que aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus, ou seja, não pode ser salvo. Aquele que não nascer de novo não pode ser salvo. Nós sabemos muito bem, meu amigo, não sei se você sabe, mas você vai saber agora, que todo homem, todo ser humano, ele nasceu de um relacionamento, de uma intimidade de um homem com uma mulher, e gera-se uma criança e ela nasce. Esse é o primeiro nascimento da carne. Mas quando Jesus fala aqui, quem não nascer de novo, é o ser humano se redimir diante de Deus e nascer de Deus, nascer do Espírito Santo,
para se tornar um verdadeiro filho de Deus. Se ele não se tornar um verdadeiro filho de Deus, se ele não nascer de Deus, ele não conseguirá alcançar a salvação. Então, vamos adiante para você entender. Disse-lhe Nicodemos, não entendeu o que Jesus falou: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: em verdade, eu te digo, que aquele que não nascer da água, que é a palavra, a água aqui é a palavra, porque Jesus falou assim, os discípulos falaram para Jesus: Senhor, se o Senhor quer, purifica a gente. E Jesus falou assim: vocês já estão todos limpos pela palavra, pelas minhas palavras. Então ele disse: em verdade, te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Jesus afirmou de novo com Nicodemos que a pessoa que não nascer da água, da palavra, e não se arrepender, e não se batizar nas águas, aquele que não nascer do Espírito Santo, esse não tem parte no reino do céu. Por que não tem parte no reino do céu? Porque o Espírito Santo é o único que gera em cada um de nós verdadeiros filhos, verdadeiras filhas de Deus. Sem o Espírito Santo, nós somos criaturas pecaminosas. E criaturas pecaminosas, sem o Espírito Santo, não recebe, não conquista a salvação, meu amigo e minha amiga. E ele diz: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Por quê? O que é nascido da carne é carne, ou seja, o homem natural, a mulher natural, nascida de um relacionamento de um homem com uma mulher, ela é carnal, só entende as coisas da carne desse mundo. E o que é nascido do Espírito é Espírito, ou seja, quando a pessoa nasce de Deus, quando a pessoa nasce do Espírito Santo, ele se torna um verdadeiro israelita, um verdadeiro filho, uma verdadeira filha de Deus. E o Espírito Santo confirma com o nosso espírito de que nós estamos salvos. Pode acontecer com você também, meu amigo e minha amiga. E ele diz mais, Jesus falando com Nicodemos, ele disse: não te maravilheis de eu te ter dito, necessário vos é nascer de novo. Jesus falou para ele assim: olha, não fica alegre porque eu falei isso para você. É necessário que você nasça de novo. Se você quer ter a salvação, se você deseja, quando acabar o seu tempo aqui na terra, se você deseja morar lá no alto, no reino dos céus, você necessita arrepender-se dos seus pecados, ser limpo por esta palavra, se batizar para se tornar nova criatura, e você necessita ser batizado com o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, a pessoa não vai ser salva. Sem o Espírito Santo não há salvação. Sem o Espírito Santo é impossível a pessoa conquistar a salvação. Ele é o DNA de Deus dentro de cada ser humano. Se nós não o tivermos, estamos perdidos, meu amigo e minha amiga. E diz assim, Jesus disse: o vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. E não é verdade? Não é dessa forma, meu amigo e minha amiga. O vento vem e assopra, nós não sabemos de onde ele vem. O lugar realmente que o vento vem, a gente não sabe, nem sabemos para onde ele vai.
assim é todo aquele que é nascido do Espírito de Deus. E aquele que é nascido do Espírito, assim é também aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isto? Me explica, Senhor. Jesus respondeu e disse: tu és mestre de Israel e não sabes o que eu estou te falando? Veja só, Nicodemos não era qualquer homem, era um homem formado em teologia, era um homem que ensinava a religião às pessoas. Mas quando Jesus começou a falar com ele, ele viu que ele não sabia de nada, como eu também não sei de nada. E diz mais: na verdade te digo, que nós dizemos, Jesus falando, nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se eu vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se eu vos falar das coisas celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, que é o Filho do Homem, o Senhor Jesus Cristo, que está no céu. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Vejam só, Jesus deu um exemplo aqui, que naquela época não havia médico, não havia remédios, não havia nada, e as pessoas eram mordidas pelas serpentes, e muita gente morriam. Então Deus deu uma ordem a Moisés para ele fazer uma serpente, ele fabricar uma serpente e colocar em uma haste, ou seja, em uma estaca, no deserto, e todas as pessoas que eram mordidas pelas serpentes, ele levava aquelas pessoas até a serpente que estava no deserto, e as pessoas olhavam, e através daquela serpente, o poder de Deus removia das pessoas o veneno, e as pessoas não morriam. E assim Moisés deixou lá por 3 dias, e ele diz assim: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que crer nele, crê, não morra, mas tenha a vida eterna. Quer dizer, Jesus foi levantado no deserto, foi crucificado, ele deu a vida pelo ser humano. Então ele mesmo disse assim: para que todo aquele que em Jesus crê, em Jesus, não morra, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo, e o mundo é quem? As pessoas. Deus amou o mundo, o povo, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, seu único Filho, para que todos aqueles que crerem no Filho de Deus não morra, mas tenha a vida eterna. Olha só, não existe amor maior do que esse, meu amigo e minha amiga. Deus olhou para nós com um amor incondicional. Deus só tinha um único Filho, Jesus Cristo. E ele pegou Jesus e falou assim: você vai para a cruz, você vai dar a sua vida por todo o ser humano, e aquele que crê em você, eu o tornarei um verdadeiro filho, uma verdadeira filha. E assim ele fez. Então todo aquele que crer em Deus e no Senhor Jesus Cristo não vai perder a salvação, mas vai ter a vida eterna. E ele diz assim, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, Deus enviou o Senhor Jesus Cristo a este mundo, para quê? Não para que condenasse o mundo. Jesus não veio para condenar ninguém, pelo contrário, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus veio para salvar toda a humanidade. É uma pena que nem todo ser humano vai ser salvo, porque
para se ter direito à salvação, exigem renúncia, exigem sacrifício, exige renúncia, meu amigo. E as pessoas não querem renunciar ao pecado, à prostituição, à bebedeira, os vícios, o ódio, a mágoa, o rancor, a mentira, a falsidade. As pessoas não querem renunciar ao mundo, não querem renunciar ao que é errado. Elas preferem insistir no erro. Então, por isso, não são todos que serão salvos. Infelizmente, mas é a verdade. E ele diz, porque Deus enviou o seu Filho, Jesus Cristo, ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Jesus Cristo. Quem crer nele quem? Quem crer no Senhor Jesus Cristo não é condenado, mas quem não crer no Senhor Jesus Cristo já está condenado. Meu amigo, eu temo e tremo diante dessa palavra. Eu temo e tremo diante dessa palavra. Porque se você crer no Senhor Jesus Cristo, e porque você crê, você se rende a Ele, você se sujeita a fazer a vontade dEle, a obedecer essa palavra, você será salvo. Se você não crer, você não se sujeita a Ele, você não se entrega a Ele, não obedece a Ele. Por isso, a pessoa já está condenada, porque não creu no sacrifício do Filho de Deus. Não creu no Filho de Deus. Então, quem crer nele não é condenado, mas quem não crer nele já está condenado, porque não crê no nome do único Filho de Deus. Olha só, a pessoa é condenada quando ela diz que não crê no Senhor Jesus Cristo. Isso é muito forte, meu amigo. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e essa luz é quem? Jesus. A luz que é o Senhor Jesus veio até as pessoas, todas as pessoas. Veio ao mundo, e os homens, quer dizer, as pessoas amaram mais as trevas do que a luz. Amaram mais as coisas erradas do mundo, o pecado, tudo que não presta. Amaram mais essas coisas do que a Deus. Porque as suas obras eram mal. Porque todo aquele que faz o mal, todas as pessoas que fazem o mal, odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras mal não sejam vistas e sejam reprovadas. É desse jeito que acontece. Tem pessoas que ela não aceita que você abra a boca e diga para ela que ela está errada, está errado. Tem pessoas que não aceitam, a pessoa fala para ela que você está fazendo errado, você está em pecado, ela não aceita, porque ela porque quer viver no pecado, porque quer viver no erro. Ela não aceita que ninguém corrija ela, ele não aceita que ninguém corrija ele. Então, por isso, ele não aceita a luz que é Jesus. Ele prefere viver no erro, mas ele não quer o conserto. Ele não quer reconhecer o seu erro, nem quer abandonar o erro. E diz, mas quem pratica a verdade, vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam vistas e manifestas, porque são feitas, as suas obras são feitas em Deus. Ou seja, quando a pessoa decide, meu amigo e minha amiga, largar o que é errado, abandonar a vida de erro, de pecado, de tudo que não presta, e ela decide viver em obediência a esta palavra, então ela tem prazer que todos vejam as obras que Deus tem feito, as maravilhas de Deus na vida dela, na vida dele. Portanto, meu amigo e minha amiga, vai aí o meu conselho para você. Eu não sei qual a religião que você professa, qual é a sua fé. Uma coisa eu sei: o Senhor Jesus Cristo, Ele quer salvar você, mas para Ele te salvar,
você vai ter que abandonar tudo aquilo que desagrada a Ele, tudo aquilo que te afasta dele, meu amigo e minha amiga. O desejo dele é salvar a tua alma. Jesus quer que você viva muito, Jesus quer que você tenha paz, Jesus quer que você tenha vida longa, que você viva em paz consigo mesmo, com Ele, com a família e com todos que estão ao seu redor. Mas para isso acontecer, você tem que renunciar às suas vontades para fazer a vontade dele. E qual é a vontade de Deus para a sua vida? É salvar a sua alma. E talvez você diz assim, mas eu gosto de viver no pecado. Eu tenho prazer de viver no pecado. E eu quero continuar vivendo no pecado. Aí o que eu tenho para falar para você é o seguinte: não conta com muitos anos de vida, não conta com paz, não conta com longevidade, não conta com nada de bom, porque tudo que é bom vem de Deus e tudo que é ruim vem do mal. Se você escolhe o que é mal, em breve você vai ser removido de cima dessa terra. Se fosse só isso, seria bom. O problema é que você vai perder o bem mais precioso que você tem, que não é casa, não é carro, não é dinheiro, não é ouro, não é prata, não é nada. A sua alma é o bem mais precioso, mais valioso que você tem, é a sua alma. E você tem escolhido a vida de erros, você tem alimentado a sua alma com as coisas deste mundo. E você vai pagar, meu amigo e minha amiga, se você não se arrepender, você pode pagar um alto preço. E o preço que você pode pagar é que a sua alma ser lançado em um lugar de tormento por toda a eternidade. Isso é, se você não se arrepender, se você não reconhecer o seu erro, se você não se arrepender. Isso que eu estou te falando aqui é a mais pura verdade e pode acontecer. Mas se você diz assim, olha, a partir de hoje eu decido viver para agradar a Deus, então você vai ser salvo, meu amigo e minha amiga. Deixe o seu like, se inscreve no meu canal, Damião Moraes levando a verdade até você.